Quando abri minha carteira de volta e vi o que tinha acontecido, minhas pernas quase falharam ali na calçada. Nunca, em 64 anos de vida, eu imaginei que uma decisão tão simples como deixar minha carteira com um mendigo por alguns minutos pudesse virar minha vida de cabeça para baixo desse jeito. O que eu encontrei dentro dela não era só inesperado. Era impossível. Era assombrador. E mudou completamente tudo o que eu pensava sobre aquele homem sujo sentado na esquina da Rua Augusta com a Paulista. Era uma terça-feira de março, daquelas que São Paulo amanhece com aquele céu cinzento carregado que parece que vai desabar a qualquer momento. O cheiro de chuva misturado com os gases dos ônibus fazia aquela atmosfera pesada que deixa todo mundo meio irritado desde cedo. Eu estava voltando da consulta no cardiologista. Dessas consultas de rotina que a gente faz quando passa dos 60 e o corpo começa a dar os primeiros avisos. Nada grave, graças a Deus, mas você sabe como é, né? A gente nunca sai desses lugares completamente tranquila. Pessoal, se vocês estão gostando da história, deixem o like aí embaixo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão ouvindo isso. Adoro saber de onde vocês são e sempre respondo todo mundo. Agora vou continuar contando o que aconteceu naquele dia que mudou minha vida. Estava descendo a Paulista a pé mesmo, porque o trânsito estava impossível. Daqueles engarrafamentos que fazem você pensar que seria mais rápido ir andando do que de carro. Eu sempre gostei de caminhar, mesmo com essa idade. Meu marido, Nil Joaquim, sempre fala que eu tenho energia de gente de 40. Mas a verdade é que depois que ele se aposentou e eu continuei trabalhando como secretária no escritório de advocacia, andar virou meu momento de pensar, de organizar as ideias. Foi quando eu vi ele. Estava ali sentado na esquina, encostado numa daquelas colunas de concreto, com um pedaço de papelão embaixo e uma latinha de alumínio na frente. Não era diferente de tantos outros que a gente vê pela cidade todos os dias. Cabelo desgrenhado, barba por fazer, roupa suja e rasgada. Mas tinha algo no olhar dele que me chamou a atenção. Não era aquele olhar perdido ou desesperado que a maioria tem. Era um olhar, como posso explicar, inteligente, alerta. Como se ele estivesse observando tudo ao redor com uma atenção que eu não esperava de alguém naquela situação. Eu já estava passando direto, como sempre fazia. Não por maldade, entende? Mas porque São Paulo te ensina a não parar muito. A não dar confiança demais para estranhos na rua. 50 anos morando aqui te fazem criar certas defesas. Mas quando eu já estava alguns metros à frente, começou a cair aquela chuva fina, irritante, que molha devagar, mas molha todo. E aí que eu lembrei que tinha esquecido o guarda-chuva em casa. Olhei em volta procurando onde me abrigar. E a única coisa que vi foi uma marquise pequena de uma loja que estava fechada para reformas. Uns 20 metros atrás, bem perto de onde o mendigo estava sentado. Não tinha escolha. Voltei correndo, já sentindo as gotinhas geladas escorrendo pela nuca, e me enfiei debaixo da marquise. O homem me olhou com aqueles olhos que eu já tinha reparado, e deu um sorrisinho meio irônico. "A senhora esqueceu o guarda-chuva também?" Ele disse com uma voz que me surpreendeu. Não era a voz rouca e cansada que eu esperava. Era uma voz clara, bem articulada, como de alguém que tinha estudado. "Esqueci, sim." Eu respondi ainda meio ofegante da corridinha. "E você, como faz quando chove?" Ele apontou para um saco plástico preto que estava dobrado do lado dele. "Improvisação", disse, e deu uma risadinha que me fez sorrir também. A chuva estava engrossando e eu comecei a ficar preocupada. Tinha que estar no escritório em 1 hora. E se continuasse assim, ia ter que cancelar os compromissos da tarde. Foi quando ele falou uma coisa que me deixou intrigada. "A senhora parece preocupada. Algum compromisso importante?" Eu olhei para ele com curiosidade. Não era comum um mendigo puxar conversa assim, de forma tão educada e interessada. "Trabalho", respondi meio seca, ainda na defensiva. "Ah, entendo. Eu tinha uma rotina também antes." Ele parou no meio da frase e ficou olhando para a chuva. Tinha algo na forma como ele falou, "antes", que me fez perceber que ali havia uma história. Todo mundo tem uma história, né? Até quem está na rua. A chuva continuava caindo, agora mais forte,
E eu vi que não ia parar tão cedo. Foi quando aconteceu algo que até hoje me arrepio de lembrar. Meu celular tocou. Era uma ligação do escritório, da doutora Carmen, minha chefe. Ela estava histérica porque um cliente importante tinha chegado mais cedo para uma reunião. E eu não estava lá com os documentos que ele precisava assinar. Dona Helena, a senhora precisa vir agora. O doutor Mendes está aqui e disse que só tem 15 minutos. Se perdermos esse contrato, é uma fortuna que vai embora. Ela gritava do outro lado da linha. Eu olhei para a chuva que parecia uma cortina d'água e senti o desespero tomando conta. Era um contrato de 2 milhões de reais. Eu sabia porque tinha datilografado todos os papéis. Se eu perdesse aquilo por causa da chuva, não podia nem pensar. Foi aí que aconteceu algo que eu nunca imaginei que faria na vida. Olhei para o homem ao meu lado e, por um impulso que até hoje não sei explicar, falei: Escuta, eu preciso sair correndo daqui agora, mas estou com medo de levar minha carteira na chuva. Ela tem documentos importantes, cartões, dinheiro. Você poderia cuidar dela para mim? Por uns 15 minutos? O silêncio que se fez depois da minha pergunta foi tão pesado que até o barulho da chuva parecia ter diminuído. Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Surpresa? Desconfiança? Ou talvez algo que eu não esperava ver no rosto de alguém na situação dele. Responsabilidade. A senhora tem certeza? Ele perguntou devagar. A senhora nem me conhece. E era verdade. Eu não o conhecia. Não sabia o nome dele. De onde vinha. Há quanto tempo estava na rua. Se usava drogas. Se era perigoso. Nada. Mas tinha algo naquele momento, naquela situação absurda, que me fez confiar. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse intuição. Ou talvez fosse simplesmente loucura mesmo. Tenho certeza, eu disse, tirando a carteira da bolsa. Era uma carteira de couro marrom que o Joaquim tinha me dado no nosso aniversário de casamento de 30 anos, 5 anos atrás. Dentro tinha tudo. RG, CPF, carteira de motorista, 3 cartões de crédito, cartão do banco, R$ 400 em dinheiro, fotos dos meus netos, cartão do convênio médico e uns papéis pessoais que eu sempre carrego comigo. Estendi a carteira para ele e vi suas mãos tremerem ligeiramente quando a pegou. Eram mãos sujas, com as unhas compridas e escuras. Mas o jeito como ele segurou minha carteira foi com tanto cuidado que parecia estar segurando algo sagrado. Eu volto em 15 minutos, eu disse, já me preparando para enfrentar a chuva. Por favor. Pode ir tranquila, ele respondeu, guardando a carteira dentro da camisa, junto ao peito. Eu vou estar aqui. E eu saí correndo na chuva, encharcando completamente, com o coração batendo descompassado. Não sei se era da corrida ou da loucura que eu tinha acabado de fazer. Confiar minha carteira com tudo que eu tinha de importante para um completo desconhecido que morava na rua. Se alguém me contasse uma história dessas, eu ia dizer que a pessoa estava maluca. Consegui chegar no escritório encharcada como um pinto, mas há tempo de entregar os documentos para o Dr. Mendes. A doutora Carmen ficou aliviada. O contrato foi assinado e tudo correu bem. Mas durante aqueles 15 minutos mais longos da minha vida, eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse minha carteira e aquele homem na rua. Quando voltei, quase correndo mesmo com a chuva tendo diminuído, meu coração estava disparado. E se ele tivesse ido embora? E se tivesse pegado tudo e desaparecido? Como eu ia explicar para o Joaquim? Para o banco? Como ia refazer todos aqueles documentos? Mas ele estava lá, exatamente no mesmo lugar, sentado na mesma posição, como se não tivesse saído de lá nem por um segundo. Quando me viu chegando, ele sorriu. Um sorriso diferente do que tinha dado antes. Era um sorriso aliviado, orgulhoso, não sei bem como descrever. Aqui está, ele disse, tirando minha carteira de dentro da camisa e me entregando. Tudo certinho. Eu peguei a carteira com as mãos ainda tremendo, mais de nervoso do que de frio. Muito obrigada. Foi tudo o que consegui dizer naquele momento. Muito obrigada mesmo. De nada, ele respondeu. Foi um prazer ajudar. Eu ainda estava meio em choque com tudo aquilo, quando ele falou mais uma coisa.
A senhora é uma pessoa corajosa ou muito confiante. Acho que foi loucura mesmo, eu admiti, dando uma risadinha nervosa. Não foi loucura, não. Ele disse com aquela voz clara e educada que me intrigava cada vez mais. Foi fé. Fé na humanidade. Isso é raro hoje em dia. Eu fiquei alguns segundos a mais ali, olhando para ele, querendo dizer alguma coisa, mas sem saber bem o quê. Acabei tirando uma nota de R$ 50 da carteira e oferecendo para ele. Não precisa, ele disse levantando a mão. Não foi um favor para ganhar dinheiro. Foi um favor de ser humano para ser humano. Mas eu insisti e deixei a nota na latinha dele. Para o almoço, eu disse. Quando cheguei em casa naquela noite e contei para o Joaquim o que tinha acontecido, ele quase caiu da cadeira. Helena, você ficou maluca? Deixar sua carteira com um mendigo? E se ele tivesse sumido com tudo? Mas não sumiu, eu respondi. Ele cuidou direitinho. O Joaquim balançou a cabeça, daquele jeito dele quando acha que eu fiz alguma bobagem. Você teve sorte, mulher. Muita sorte. Mas eu não achava que tinha sido sorte. Havia algo naquele homem, algo que eu não conseguia tirar da cabeça. A forma como falava, como se comportava, como tinha cuidado da minha carteira, não era comum. E por alguns dias, toda vez que passava naquela esquina indo para o trabalho, eu olhava para ver se ele estava lá. E estava. Sempre no mesmo lugar, sempre com aquela mesma postura. Às vezes eu acenava e ele acenava de volta. Uma vez ou outra eu parava para conversar alguns minutos, sempre quando não estava com pressa. Descobri que o nome dele era Roberto, que tinha 52 anos, e que estava na rua há mais de um ano. Mas sempre que eu perguntava como tinha chegado àquela situação, ele desconversava. Foi numa sexta-feira, quase 2 semanas depois do episódio da carteira, que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava saindo mais cedo do escritório porque a doutora Carmen tinha viajado e não havia muito movimento. Resolvi passar no mercado para fazer compras para o fim de semana. E minha rota passava exatamente pela esquina onde o Roberto ficava. Quando cheguei lá, vi uma movimentação estranha. Tinha 2 pessoas conversando com ele. Um homem de terno e uma mulher bem vestida. Eles pareciam agitados, falando baixo, mas de forma intensa. Não quis me intrometer, mas confesso que fiquei curiosa. Continuei meu caminho para o mercado, mas quando voltei, 1 hora depois, eles ainda estavam lá. O Roberto parecia nervoso, passando a mão no cabelo, olhando para os lados. A mulher estava segurando uns papéis e parecia estar insistindo em alguma coisa. Foi quando aconteceu uma coisa que me deixou muito preocupada. O homem de terno pegou o Roberto pelo braço, não de forma violenta, but firm, como quem não aceita um não como resposta. E o Roberto levantou, pegou suas poucas coisas e foi embora com os 2. Fiquei ali parada na calçada, segurando minhas sacolas de compras, vendo eles irem embora em um carro preto que estava parado ali perto. Meu coração disparou. E se fossem policiais? E se o Roberto tivesse feito alguma coisa errada? Naquela noite eu não consegui dormir direito. Ficava pensando naquelas pessoas, na forma como tinham levado o Roberto, na expressão dele. No sábado de manhã fui até a esquina, mas não havia sinal dele. Domingo também não. Segunda, terça, quarta, nada. Foi quando eu tomei uma decisão que o Joaquim disse que era mais uma das minhas loucuras. Resolvi procurar por ele. Não podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Aquele homem tinha cuidado da minha carteira como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tinha me tratado com respeito e educação. Eu não podia simplesmente esquecer dele. Comecei a perguntar para outros moradores de rua da região se conheciam o Roberto, se sabiam onde ele estava. A maioria me olhava com desconfiança. Uma senhora bem vestida perguntando por um mendigo não era exatamente algo comum. Mas alguns foram gentis e tentaram ajudar, embora ninguém soubesse de nada. Foi uma mulher que catava material reciclável na região que me deu a primeira pista. Dona, o senhor que a senhora está procurando, ele não era como a gente, ela disse. Tinha educação, falava direito. A gente sempre achou que ele não ia ficar muito tempo aqui na rua. Por que não? Eu perguntei. Porque tinha cara de gente que teve vida boa.
Só estava passando por uma fase ruim, sabe? Gente assim ou volta para a vida que tinha, ou some de vez. Aquela resposta me deixou ainda mais inquieta. Durante 2 semanas eu continuei procurando, perguntando, tentando encontrar algum rastro do Roberto. Até que na 3ª sexta-feira, eu estava voltando do trabalho quando resolvi fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Passar na delegacia mais próxima da região para perguntar se sabiam de alguma coisa. O policial que me atendeu foi gentil, mas não muito animador. Senhora, a gente não fica registrando paradeiro de morador de rua, não. Eles aparecem e somem. É assim mesmo. A não ser que tenha acontecido algum crime. Não, não foi crime. Eu expliquei. É que eu fiquei preocupada. Ele me ajudou uma vez e... Olha, dona Helena, o policial disse depois que eu me identifiquei. Se a senhora quer um conselho, esqueça esse assunto. Às vezes é melhor não saber o que aconteceu. Aquela frase me gelou o sangue. Por que o senhor está dizendo isso? Só um conselho, senhora. Só um conselho. Eu saí da delegacia mais preocupada do que quando tinha chegado. Que história era aquela? Por que o policial tinha falado daquele jeito? O que estava acontecendo? Foi naquele fim de semana que eu tive a ideia mais maluca de todas. Lembrei que o Roberto tinha deixado algumas coisas na esquina onde ficava. Um cobertor velho, algumas latinhas, umas roupas. Talvez houvesse alguma pista ali. Sei que podia estar sendo paranoica, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. No domingo de manhã, bem cedo, eu voltei à esquina. Não havia mais nada das coisas dele, obviamente. Provavelmente outros moradores de rua tinham pego, ou a limpeza urbana tinha recolhido. Mas enquanto eu estava lá, olhando para aquele espaço vazio onde ele costumava ficar, uma coisa chamou minha atenção. Havia um pedaço de papel meio escondido embaixo de uma folha seca, encostado na base da coluna. Eu me abaixei e peguei. Era um pedaço de envelope, daqueles de correspondência oficial, rasgado. Mas ainda dava para ver parte de um endereço impresso. E o que eu vi me fez o sangue gelar nas veias. Era o endereço do escritório onde eu trabalho. Minha primeira reação foi achar que estava vendo coisas. Peguei o pedaço de papel, levei bem perto dos olhos. Tirei os óculos, coloquei de novo. Mas não tinha erro. Ali estava impresso bem clarinho. Advocacia Mendes em Associados, Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 1847, 8º andar. O escritório onde eu trabalhava há 15 anos. Onde eu conhecia cada canto, cada cliente, cada processo que passava pela minha mesa. Fiquei ali parada na calçada, segurando aquele pedaço de papel com as mãos tremendo, tentando entender o que aquilo podia significar. Como um envelope do meu escritório tinha parado ali, justamente no local onde o Roberto ficava. Seria coincidência? Mas que tipo de coincidência absurda seria essa? Guardei o papel na bolsa e praticamente corri para casa. O Joaquim estava no quintal regando as plantas. Mania dele de domingo de manhã. E quando me viu chegando daquele jeito, toda aflita, já veio logo perguntando o que tinha acontecido. Joaquim, senta aqui que eu preciso te contar uma coisa. Eu disse, puxando ele para a mesinha da varanda. Mostrei o papel e contei tudo. Sobre ter voltado à esquina, sobre ter encontrado aquilo, sobre a coincidência impossível. Meu marido olhou o papel, virou de um lado, do outro, como se fosse encontrar alguma explicação escrita em letra miúda. Helena, ele disse depois de uns minutos. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ter voado do lixo, pode ter sido jogado lá por acaso. Você está criando mistério onde não tem. Mas, Joaquim, que acaso é esse? De todos os lugares de São Paulo, justo na esquina onde o homem que cuidou da minha carteira ficava? E daí que cuidou da sua carteira? Isso não faz dele cliente do seu escritório. Eu sabia que o Joaquim estava tentando me acalmar, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Passei o domingo inteiro remoendo a situação, lembrando de cada conversa que tinha tido com o Roberto, tentando encontrar alguma pista que tinha deixado passar. Na segunda-feira, cheguei no escritório com uma missão: descobrir se o nome Roberto aparecia em algum lugar nos nossos arquivos. Não podia fazer isso abertamente, claro. A doutora Carmen acharia que eu tinha perdido o juízo se soubesse que estava procurando informações sobre um mendigo.
Comecei devagar. Durante os intervalos, quando não havia ninguém por perto, eu ia mexendo nos arquivos, procurando por qualquer Roberto que pudesse ter alguma conexão. Roberto Silva, Roberto Santos, Roberto Oliveira. São Paulo tem milhões de Robertos, né? Mas eu estava procurando algo específico, alguma coisa que fizesse sentido com aquele homem educado, que falava bem e tinha um olhar inteligente. Foi na quarta-feira que eu encontrei. Estava vasculhando uns processos mais antigos, de 2 anos atrás, quando vi uma pasta grossa com o nome Roberto Mendonça, Inventário e Partilha. Meu coração deu um pulo. Abri a pasta com cuidado e o que vi me deixou sem ar. Era ele. Tinha uma foto anexada aos documentos. Uma foto oficial, dessas de documento. Mas era ele. O mesmo rosto, só que limpo, barbeado, com cabelo cortado e um terno bem cortado. Roberto Mendonça, 52 anos, engenheiro civil, viúvo. Comecei a ler os documentos com as mãos tremendo. Roberto tinha perdido a esposa em um acidente de carro 2 anos antes. Ela se chamava Marina e tinha morrido na mesma batida que deixou ele internado por 3 meses. O processo de inventário era para dividir os bens do casal. Uma casa no Morumbi, 2 empresas de construção, investimentos, carros, uma vida inteira construída junto. Mas havia uma anotação da doutora Carmen na margem do processo. Cliente em situação psicológica delicada após perda da esposa. Apresentou sintomas de depressão severa. Processo suspenso a pedido do cliente em maio de 2023. Maio de 2023. Há mais de um ano. Justamente a época em que, pelos meus cálculos, o Roberto tinha aparecido na rua. As peças começavam a se encaixar de um jeito que me arrepiava inteira. Continuei lendo e encontrei algo ainda mais impressionante. Roberto não era só um engenheiro qualquer. Ele era sócio de 2 empresas grandes de construção civil. Tinha apartamentos para alugar, investimentos no mercado financeiro. Segundo os documentos, o patrimônio do casal valia mais de 5 milhões de reais. E esse homem milionário, tinha ficado sentado na rua por mais de um ano, cuidando da minha carteira como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu precisei sair da sala para tomar um copo d'água, porque senti que ia desmaiar. Como uma pessoa simplesmente abandona tudo isso e vai morar na rua? Como alguém com tanto dinheiro escolhe viver pedindo esmola numa esquina? Mas aí eu lembrei das palavras dele. Eu tinha uma rotina também antes. A tristeza no olhar quando falava do passado, a educação, a forma de falar, o jeito respeitoso de tratar as pessoas. Tudo começava a fazer sentido de uma forma devastadora. Roberto não estava na rua porque não tinha opção. Ele estava lá porque não conseguia mais viver a vida que tinha construído com a Marina. A dor da perda tinha sido tão grande que ele simplesmente tinha largado tudo e ido embora da própria vida. Voltei para minha mesa tremendo e continuei vasculhando os documentos. Havia endereços, telefones, nomes de parentes. Uma irmã, Lúcia Mendonça, que morava nos Jardins. Um irmão, Carlos Mendonça, que tinha uma empresa de advocacia. Não no nosso escritório, em outro lugar. Foi aí que eu entendi quem eram aquelas pessoas que tinham aparecido na esquina naquela sexta-feira. A família dele tinha descoberto onde ele estava e tinha ido buscá-lo. Fiquei o resto do dia tentando trabalhar, mas era impossível me concentrar. Cada cliente que atendia, cada documento que datilografava, eu pensava no Roberto. Pensava na dor que ele devia estar sentindo para largar uma vida inteira. Pensava no desespero da família procurando por ele. Pensava nas pessoas que julgam quem está na rua sem saber a história por trás. Quando cheguei em casa naquela noite, contei tudo para o Joaquim. Mostrei cópias dos documentos que tinha conseguido tirar sem ninguém ver. Meu marido ficou calado por uns longos minutos, olhando os papéis, a foto do Roberto. "Meu Deus, Helena!" ele disse por fim. O homem perdeu a esposa e enlouqueceu de tristeza. Não enlouqueceu, Joaquim. Acho que ele só não conseguiu mais viver naquela casa, com aquelas memórias, com aquela vida que tinha sido construída para 2 pessoas. E a família? Como deixaram ele na rua todo esse tempo? Pelos documentos, parece que ele mesmo pediu para suspender o inventário. Deve ter sumido sem avisar ninguém.
Imagina o desespero dessa gente procurando por ele. Naquela noite eu sonhei com o Roberto. Sonhei que ele estava na casa dele, no Morumbi, sozinho naquelas salas grandes, olhando fotos da Marina, não conseguindo comer, não conseguindo dormir, não conseguindo viver. No sonho, ele pegava apenas uma mochila pequena, deixava as chaves da casa em cima da mesa e saía pela porta sem olhar para trás. Acordei no meio da madrugada com uma certeza absoluta. Eu precisava saber se ele estava bem. A família tinha levado ele, isso era fato. Mas e daí? Como ele estava lidando com tudo isso? Tinha voltado para casa? Estava recebendo ajuda? Ou tinha fugido de novo? Na quinta-feira, tomei uma decisão que até hoje não sei se foi certa ou errada. Peguei o endereço da irmã dele, Lúcia, que constava nos documentos, e resolvi visitá-la. Sei que podia estar invadindo a privacidade da família, mas não conseguia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Aquele homem tinha sido gentil comigo. Tinha cuidado do que era meu como se fosse dele. Eu não podia simplesmente esquecer. A casa da Lúcia ficava numa rua tranquila dos Jardins. Uma dessas casas antigas com um jardim na frente e muros não muito altos. Quando toquei a campainha, meu coração estava disparado. Uma empregada atendeu e disse que a dona Lúcia estava em casa. Expliquei que queria falar sobre o Roberto, que era uma conhecida dele. A mulher que veio me receber era mais nova que eu. Devia ter uns 50 anos. E tinha o mesmo olhar inteligente do Roberto. Só que um olhar cansado, como de quem tinha chorado muito nos últimos tempos. "A senhora conhece meu irmão?" Ela perguntou, me conduzindo para uma sala bonita, cheia de plantas. "Conheci ele na rua." Eu respondi, decidindo ser direta. "Ele me ajudou uma vez e eu fiquei preocupada quando ele desapareceu." O rosto da Lúcia se transformou. Uma mistura de alívio, tristeza e algo que parecia vergonha. "Ai, meu Deus!" ela disse, se sentando pesadamente numa poltrona. "A senhora é uma das pessoas que ele conheceu enquanto estava naquela situação?" "Sim", eu confirmei. "E descobri por acaso que ele tinha sido cliente do escritório onde eu trabalho. Por isso vim procurar a senhora." Lúcia ficou alguns segundos em silêncio, passando a mão no rosto. Depois começou a falar. E o que ela me contou me fez entender a dimensão da tragédia que tinha acontecido com aquela família. "Minha cunhada, a Marina, morreu em janeiro do ano passado." Ela começou. "Foi um acidente terrível na Marginal Tietê. Um caminhão perdeu o freio e bateu no carro deles. Ela morreu na hora. O Roberto ficou internado 3 meses. Teve várias cirurgias. Mas o pior não eram os ferimentos do corpo. Era a alma dele que tinha quebrado." Ela parou para pegar um lenço e enxugar os olhos. "Quando ele saiu do hospital, não era mais a mesma pessoa. Passou meses trancado em casa, sem comer direito, sem dormir, sem falar com ninguém. A gente tentou de tudo. Psicólogo, psiquiatra, medicação, terapia. Nada funcionava." "E aí ele sumiu?" eu perguntei. "Em maio do ano passado. A gente foi na casa dele numa manhã e não havia mais ninguém. Tinha deixado um bilhete pequeno dizendo que precisava ficar sozinho, que não procurássemos ele, que estava bem." "Bem? Como ele podia estar bem?" Lúcia se levantou e foi até uma estante, pegou uma foto emoldurada e me mostrou. Era Roberto e Marina no que parecia ser uma viagem de férias. Os dois sorrindo, bronzeados, abraçados numa praia paradisíaca. Eles pareciam tão felizes, tão completos, que deu vontade de chorar. "Eles tinham sido namorados desde os 18 anos, continuou Lúcia. "Casaram, construíram as empresas juntos. Nunca tiveram filhos porque ela não podia, mas eram um casal perfeito. Quando a Marina morreu, foi como se metade do Roberto tivesse morrido junto." "E vocês procuraram por ele todo esse tempo?" "Todo dia", ela disse, a voz embargada. "Contratamos detetive particular. Colocamos anúncio em jornal, procuramos em hospitais, delegacias, albergues. Nunca imaginamos que ele estivesse na rua pedindo esmola. Nunca passou pela nossa cabeça." "Como descobriram onde ele estava?" "Foi uma casualidade terrível. Meu filho, o Pedro, estava passando pela Paulista com uns amigos, voltando de uma balada, quando viu um mendigo que achou que parecia com o tio. A princípio pensou que estava vendo coisas. Sabe como é? Era madrugada,
Ele tinha bebido um pouco, mas alguma coisa o incomodou. No dia seguinte, ele voltou lá de manhã e confirmou. Lúcia sentou de novo e ficou alguns segundos olhando para as próprias mãos. Quando a gente chegou lá na sexta-feira passada, eu quase não reconheci meu irmão. Magro, sujo, com aquela barba, aquela roupa rasgada. Meu Deus, como a gente deixou chegar a esse ponto. E ele voltou com vocês? Voltou, mas não foi fácil. No começo ele não queria nem conversar. Dizia que estava bem onde estava, que tinha encontrado a paz dele, que não queria mais saber da vida antiga. Tivemos que insistir muito, quase implorar. E como ele está agora? O silêncio que se fez depois da minha pergunta foi longo e pesado. Lúcia olhou para mim com uma expressão que misturava gratidão e desespero. Ele está aqui em casa, no quarto de hóspedes. Mas não está bem, não. Passa o dia inteiro deitado, quase não come, não quer conversar sobre nada. É como se trouxéssemos o corpo dele de volta, mas a alma continuasse perdida. Vocês levaram ele no médico? Claro. O psiquiatra disse que é um quadro severo de depressão pós-traumática. Receitou medicação, terapia, mas ele se recusa a tomar remédio. Se recusa a conversar com o terapeuta. Diz que quer apenas que a gente deixe ele em paz. Fiquei alguns minutos em silêncio, digerindo tudo aquilo. A história do Roberto era ainda mais triste do que eu tinha imaginado. E agora eu entendia por que ele tinha sido tão cuidadoso com minha carteira. Por que tinha falado sobre fé na humanidade? Para alguém que tinha perdido tudo que dava sentido à vida, qualquer pequeno gesto de confiança devia significar muito. Dona Lúcia, eu disse por fim. Eu sei que pode parecer intromissão minha, mas... será que eu podia falar com ele? Talvez ele se lembre de mim, da história da carteira. Ela me olhou com uma expressão curiosa. A senhora fala sobre uma carteira. É uma longa história. Eu disse e contei tudo. Sobre o dia da chuva. Sobre ter deixado minha carteira com ele. Sobre a confiança que eu tinha depositado em alguém que nem conhecia. Sobre como ele tinha cuidado das minhas coisas como se fossem preciosas. Quando terminei de contar, Lúcia estava chorando baixinho. Meu Deus, ela sussurrou. Mesmo na situação em que estava, ele continuou sendo uma pessoa de bem. Isso é tão típico do Roberto. Por isso eu queria falar com ele. Para agradecer direito. Para mostrar que alguém se importa. Que alguém lembra dele com carinho. Lúcia ficou pensativa por alguns minutos. Eu não sei se vai adiantar alguma coisa, disse por fim. Ele não tem conversado com ninguém, mas, quem sabe? Às vezes um rosto conhecido, uma lembrança boa. Vocês podem tentar. Vocês? O meu marido, o Fernando, está em casa também. Ele pode estar presente na conversa, caso seja necessário. E foi assim que, numa quinta-feira à tarde, eu me vi entrando em um quarto de hóspedes numa casa dos Jardins, para reencontrar o homem que tinha cuidado da minha carteira como se fosse um tesouro, e que agora eu sabia que tinha abdicado de um tesouro muito maior, a própria vida. Roberto estava deitado numa cama de solteiro, olhando para o teto, quando entrei no quarto acompanhada pela Lúcia e pelo Fernando, o marido dela. Quando me viu, seus olhos se arregalaram de surpresa, e por um momento eu vi um lampejo da pessoa que eu tinha conhecido na rua. Aquele olhar inteligente e atento que me chamara a atenção desde o primeiro dia. Dona Helena? Ele disse, se apoiando nos cotovelos para me ver melhor. Como a senhora? O que a senhora está fazendo aqui? Eu me aproximei devagar da cama, não querendo assustá-lo. Ele estava muito diferente do homem sujo e desgrenhado que eu conhecia da rua, mas também muito diferente do executivo bem vestido da foto que eu tinha visto nos documentos do escritório. Estava numa situação intermediária, limpo, barbeado, mas com uma magreza que doía de ver e uns olhos fundos que falavam de uma tristeza profunda. Eu fiquei preocupada quando você sumiu da esquina, eu disse, puxando uma cadeira para perto da cama. Procurei por você, perguntei para outras pessoas da rua e acabei descobrindo que você tinha sido cliente do escritório onde eu trabalho. Roberto fechou os olhos e suspirou fundo. Ah, então a senhora sabe de tudo agora. Sei de algumas coisas.
Eu respondi cuidadosamente. Sei que você perdeu sua esposa. Sei que vocês tinham uma vida juntos. Sei que a dor foi tão grande que você não conseguiu mais viver naquela vida. Ele abriu os olhos e me olhou com uma intensidade que me arrepiou. A senhora não entende, disse com uma voz carregada de amargura. Ninguém entende. Vocês acham que sabem, mas não sabem nada. Lúcia se aproximou da cama. Roberto, a dona Helena veio aqui porque se importa com você. Ela não precisava ter vindo, mas veio. Se importa? Que ele deu uma risada sem humor. Por quê? Porque eu cuidei da carteira dela. Porque fui um mendigo educado? Isso não faz de mim uma pessoa especial. Faz sim, eu disse firmemente. Faz porque você estava passando pelo pior momento da sua vida. E mesmo assim foi gentil, foi cuidadoso, foi respeitoso. Isso fala muito sobre quem você é por dentro. Roberto se sentou na cama e ficou alguns segundos me olhando. A senhora quer saber a verdade? Cuidar da carteira da senhora foi a primeira vez em meses que eu senti que servia para alguma coisa. A primeira vez que alguém confiou em mim desde que eu falhei com a Marina. Como assim falhei? Eu perguntei. Eu estava dirigindo, ele disse, e a voz saiu quebrada. Na noite do acidente eu estava dirigindo. A Marina estava do lado do passageiro, conversando sobre os planos para reformar a cozinha de casa. Ela estava animada, sorrindo, falando sobre as cores que queria escolher para os azulejos. Ele parou e levou as mãos ao rosto. Fernando se aproximou e pôs a mão no ombro do cunhado, mas Roberto continuou falando. Quando eu vi o caminhão desgovernado vindo em nossa direção, tive talvez 2 segundos para decidir. Podia virar o volante para a direita e bater no guardrail, salvando a Marina, mas provavelmente me matando. Ou podia virar para a esquerda, me salvando, mas expondo o lado dela ao impacto. O silêncio no quarto era absoluto. Eu senti minha garganta se fechar. Eu virei para a esquerda, ele sussurrou. Por instinto, por medo, por covardia, eu me salvei e matei minha mulher. Entende agora por que eu não mereço a vida que tinha? Porque eu não mereço coisa alguma. Lúcia começou a chorar baixinho. Roberto, você já conversamos sobre isso 1000 vezes. Foi um reflexo, foi uma fração de segundo. Você não teve tempo para pensar. Tive sim, ele gritou, se levantando da cama. Tive 2 segundos inteiros. Uma eternidade. E eu escolhi me salvar. Eu me levantei também e fiquei de frente para ele. Roberto, me escuta uma coisa. Eu tenho 64 anos. Já vi muita coisa na vida, já passei por algumas situações difíceis. E eu posso te garantir uma coisa. Em uma situação dessas, qualquer pessoa faria a mesma coisa que você fez. É instinto de sobrevivência. Não tem nada a ver com amor, com caráter, com escolha. A senhora não entende? Entendo, sim. Eu interrompi. Entendo porque eu perdi meus pais num acidente de carro quando eu tinha 28 anos. Eles estavam voltando de uma visita na minha casa. E eu que tinha insistido para eles virem naquele dia, mesmo com o tempo fechado. Durante anos eu me culpei pela morte deles. Se eu não tivesse insistido, eles estariam vivos. Roberto me olhou surpreso. Eu nunca tinha contado aquela história para ninguém além do Joaquim. Sabe o que me salvou da loucura? Eu continuei. Foi entender que carregar culpa por coisas que estão fora do nosso controle é uma forma de arrogância. É achar que somos deuses, que controlamos o destino, que podemos prever o futuro. Mas não podemos. Somos apenas seres humanos fazendo o melhor que conseguimos com as informações que temos no momento. Roberto voltou a se sentar na cama, mas continuou me olhando com atenção. E tem mais uma coisa, eu disse. Você acha que sua esposa gostaria de saber que você jogou fora uma vida inteira por causa dela? Que você abandonou tudo que vocês construíram juntos, todas as pessoas que amam você, só porque não consegue se perdoar. A Marina era tudo na minha vida, ele disse com a voz embargada. Sem ela, nada faz sentido. A casa, as empresas, o dinheiro, os planos, tudo isso era para nós dois. Sozinho, eu não sou nada. Você é sim, eu disse, sentando de novo na cadeira.
Você é o homem que cuidou da carteira de uma desconhecida como se fosse uma coisa sagrada. Você é o homem que tratou com educação e respeito uma pessoa que a sociedade ensina a ignorar. Você é o homem que, mesmo no fundo do poço, ainda mantinha dignidade e caráter. Fernando, que tinha ficado quieto até então, se aproximou. Roberto, a dona Helena tem razão. Você acha que a Marina ficaria feliz vendo você na rua, se matando de culpa? Ela te amava, cara. Quem ama quer que a pessoa seja feliz, não que se destrua. Roberto ficou uns longos minutos em silêncio, olhando para as próprias mãos. Quando voltou a falar, foi quase sussurrando. Vocês não entendem o vazio que é acordar todos os dias, sabendo que a pessoa mais importante da sua vida não está mais aqui. Não entende o que é olhar para a cama e ver apenas um travesseiro. Não entendem o que é fazer café para uma pessoa só depois de fazer para duas durante 20 anos. Você tem razão, eu disse. Eu não entendo exatamente isso, mas eu entendo dor, entendo perda, entendo o que é se sentir perdido. E eu sei que fugir da dor não faz ela desaparecer, só faz ela crescer e se transformar em algo ainda pior. Então, o que eu deveria fazer? Fingir que está tudo bem? Voltar para casa, para as empresas, para a vida normal, como se nada tivesse acontecido? Não, eu respondi. Você deveria honrar a memória da sua esposa vivendo. Vivendo de verdade, não apenas existindo. Você deveria usar essa dor para fazer algo bom no mundo, para ajudar outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Roberto me olhou com curiosidade. Como assim? Roberto, você teve a experiência de ter muito dinheiro e a experiência de não ter nada. Você sabe como as pessoas tratam quem tem dinheiro e como tratam quem está na rua. Isso não te dá uma perspectiva única? Não te dá condições de ajudar de uma forma que poucas pessoas conseguem? Lúcia se aproximou, visivelmente interessada na conversa. Ela tem razão, Roberto. Você sempre foi uma pessoa generosa, sempre quis ajudar os outros. Lembra quando você bancou os estudos daqueles filhos do seu Antônio, o porteiro do prédio? Lembra quando você pagou o tratamento de câncer da dona Rosa da limpeza? Isso era diferente, ele murmurou. Isso eu fazia com a Marina. Era a gente junto decidindo como usar nosso dinheiro. E agora você não pode fazer sozinho? Eu perguntei. Você não pode tomar essas decisões em nome dos dois, honrando o que vocês acreditavam juntos? Fernando puxou outra cadeira e se sentou também. Cara, a dona Helena tá falando uma coisa muito importante. Você tem recursos, tem conhecimento, tem experiência de vida que pouca gente tem. Imagina quantas pessoas você poderia ajudar? E não precisa ser só com dinheiro. Eu continuei. Você poderia criar algum projeto para pessoas que estão em situação de rua. Usar sua experiência para mostrar que todo mundo tem uma história, que ninguém está ali por acaso ou por preguiça. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado, vi algo diferente no olhar do Roberto. Não era entusiasmo, ainda estava longe disso. Mas era como se uma pequena luz tivesse se acendido lá no fundo. Eu conheci muita gente na rua. Ele disse devagar. Gente com histórias incríveis, com talentos desperdiçados, com sonhos interrompidos. Tem um rapaz, o Júnior, que era professor de história, antes de perder o emprego e não conseguir pagar o aluguel. Tem uma senhora, a dona Conceição, que cozinha melhor que muito chefe de restaurante caro. Está vendo? Eu disse me animando. Você viu o que a maioria das pessoas não vê. Você entendeu que quem está na rua não é menos gente, não é menos digno de respeito e oportunidade. Roberto se levantou e foi até a janela, ficou olhando para o jardim lá fora. Sabe o que mais me doía quando eu estava na esquina? Ele disse sem se virar. Não era a fome, não era o frio, não era nem a sujeira. Era a forma como as pessoas olhavam para mim. Como se eu fosse invisível, como se não existisse. Ou pior, como se eu fosse perigoso, como se fosse menos humano. Exatamente, eu disse. E agora você tem a chance de mudar isso. De mostrar para essas pessoas que quem está na rua tem nome, tem história, tem dignidade. Lúcia se levantou e foi até o irmão. Roberto, você lembra quando a gente era criança e você sempre dizia que queria mudar o mundo? Que queria fazer a diferença? Lembro.
ele disse, ainda olhando pela janela. Mas isso era antes. Antes eu tinha a Marina do meu lado. Tinha força para sonhar, para acreditar que podia fazer diferença. E agora você tem a experiência que não tinha antes, eu disse. Agora você sabe na pele como é não ter nada, como é ser tratado como lixo, como é perder a esperança. Isso não te faz mais preparado para ajudar quem está passando por isso? Roberto ficou alguns minutos em silêncio. Quando se virou para nós, tinha lágrimas nos olhos. Mas pela primeira vez, desde que eu tinha chegado ali, não eram lágrimas apenas de tristeza. Eu não sei se consigo, ele disse. Não sei se tenho força para recomeçar. Ninguém está pedindo para você recomeçar do jeito que era antes. Eu respondi. Estamos falando de começar algo novo. Algo que faça sentido com quem você é agora, com o que você aprendeu, com a dor que você carrega. Fernando se levantou também. E você não precisa fazer isso sozinho, Roberto. A gente está aqui. A família inteira está aqui. Podemos ajudar. Podemos apoiar. E eu também. Eu disse, me surpreendendo com minhas próprias palavras. Se você quiser, se achar que posso ser útil em alguma coisa, eu gostaria de ajudar. Roberto me olhou com surpresa. Por quê? A senhora nem me conhece direito. Conheço o suficiente, eu respondi. Conheço o homem que cuidou da minha carteira quando não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Conheço o homem que me tratou com educação e respeito quando poderia ter sido grosseiro ou pedido dinheiro. Conheço o homem que falou sobre fé na humanidade, mesmo quando tinha todos os motivos para não acreditar mais em nada. Roberto voltou para a cama e se sentou. Mas dessa vez, não se deitou. Ficou pensativo por uns minutos, e eu respeitei o silêncio dele. Se eu quisesse fazer alguma coisa, ele disse por fim, por onde eu começaria? Como uma pessoa que desistiu da própria vida pode querer ajudar outras pessoas? Começaria pequeno, eu respondi. Você não precisa salvar o mundo de uma vez. Poderia começar ajudando uma pessoa, depois 2, depois 3. Como? Bom, você tem dinheiro parado, né? Poderia começar comprando comida, cobertor, produto de higiene para o pessoal que ainda está na rua. Poderia conversar com eles, ouvir as histórias, entender as necessidades. Lúcia se animou. E depois poderia pensar em coisas maiores. Aluguel social, curso profissionalizante, ajuda para quem quer sair da rua. Calma! Roberto levantou a mão. Vocês estão indo muito rápido. Eu ainda não sei nem se consigo sair desta cama todos os dias. Então comece por aí, eu disse. Saia desta cama. Tome um banho, ponha uma roupa limpa, coma alguma coisa. Depois saia de casa, dê uma volta, sinta o sol na cara. E depois você volta para a esquina onde ficava. Não para ficar lá, mas para falar com quem ainda está. Para mostrar que saiu, que é possível, que tem alguém que se importa. Roberto ficou me olhando por uns longos segundos. A senhora realmente acredita que eu posso fazer isso? Acredito, eu respondi sem hesitar. Acredito porque já vi você fazer. Vi você cuidar de algo que não era seu como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Vi você manter a dignidade numa situação em que a maioria das pessoas perderia. Se você conseguiu fazer isso, consegue fazer qualquer coisa. Fernando se aproximou do cunhado. Roberto, a dona Helena tem razão. E sabe de uma coisa? A Marina ficaria orgulhosa vendo você ajudar outras pessoas. Era isso que vocês sempre fizeram juntos, né? Ajudar quem precisava? Pela primeira vez desde que eu tinha chegado ali, Roberto sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas era um sorriso. A Marina sempre dizia que Deus tinha dado dinheiro para a gente porque sabia que a gente ia usar bem. Ele disse que nossa responsabilidade era cuidar de quem tinha menos sorte. Então agora você tem a chance de continuar fazendo isso, eu disse. De continuar o trabalho que vocês começaram juntos. Roberto respirou fundo e se levantou. Tá bom, disse com uma voz que parecia mais firme. Vou tentar. Não prometo que vai dar certo, não prometo que não vou desistir no meio do caminho. Mas vou tentar. Lúcia se jogou no pescoço do irmão, chorando de alívio.
Fernando bateu no ombro dele, com os olhos marejados também. E eu fiquei ali, vendo aquela cena, pensando em como uma simples decisão de confiar em um estranho numa manhã de chuva tinha gerado tudo aquilo. Pensando em como às vezes a vida da gente se cruza com a vida de outras pessoas de formas que nunca imaginaríamos. Mas o que eu não sabia ainda era que aquela conversa era apenas o começo de uma história que mudaria não só a vida do Roberto, mas a minha também, e a de muitas outras pessoas, de formas que eu jamais poderia ter imaginado. 3 semanas depois daquela conversa na casa da Lúcia, minha vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. Roberto não só tinha saído da cama, como tinha mergulhado de cabeça no projeto de ajudar pessoas em situação de rua. E de alguma forma eu tinha me tornado a parceira dele nessa empreitada, mesmo sem entender direito como isso tinha acontecido. Tudo começou no sábado seguinte, quando ele me ligou de manhã cedo. Dona Helena, a senhora tem uns minutos? Eu queria conversar sobre uma ideia que tive. A voz dele estava diferente, ainda melancólica, mas com uma energia que não estava lá antes. Combinamos de nos encontrar numa padaria perto da Paulista, naquela mesma região onde eu o conhecera. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado numa mesinha no fundo, com um caderno aberto na frente e várias anotações. Estava muito diferente do homem que eu tinha encontrado na casa da irmã. Limpo, barbeado com uma roupa simples, mas arrumada. Os olhos ainda tinham aquela tristeza profunda. Mas havia algo mais. Uma determinação que me impressionou. Oi, Roberto, eu disse, sentando na frente dele. Como você está? Melhor, ele respondeu. E pela primeira vez desde que eu o conhecia, pareceu sincero ao dizer isso. Não bem, ainda não, mas melhor. E tenho você para agradecer por isso. Ah, que nada. Tenho sim. Ele me interrompeu. Aquilo que a senhora falou sobre honrar a memória da Marina fazendo alguma coisa boa ficou na minha cabeça. Não consegui parar de pensar nisso. Ele virou o caderno para mim. Estava cheio de anotações, desenhos, listas de nomes. Eu fiz uma lista das pessoas que conheci na rua. 23 pessoas, cada uma com sua história, suas necessidades, seus sonhos perdidos. Comecei a ler as anotações. Júnior, 34 anos, ex-professor de história, perdeu emprego na pandemia. Habilidades, ensino, pesquisa. Necessidades, moradia temporária, documentos, oportunidade de trabalho. Era assim para cada pessoa. Um resumo humanizado, não apenas um nome e uma situação. Roberto, isso é incrível! Eu disse, folheando as páginas. Você mapeou a vida de cada um. E sabe o que descobri? Que cada um tem uma habilidade, um talento, algo que pode contribuir com a sociedade. O problema não é falta de capacidade, é falta de oportunidade. Ele virou mais algumas páginas e me mostrou outro tipo de anotação. E aqui eu listei recursos que posso mobilizar. Tenho 2 casas para alugar que estão vazias há mais de 1 ano. Tenho contatos em empresas de construção que sempre estão precisando de mão de obra. Tenho dinheiro parado no banco que não está servindo para nada. Você quer criar um programa de reinserção social? Quero criar uma ponte, ele disse, os olhos brilhando pela primeira vez, desde que eu o conhecera. Uma ponte entre quem precisa de oportunidade e quem pode dar oportunidade. Entre quem tem talento desperdiçado e quem precisa desse talento. Fiquei impressionada com a estrutura de pensamento dele. Era evidente que, mesmo na situação mais difícil da vida, Roberto continuava sendo o empresário visionário que tinha construído 2 companhias do zero. E onde eu entro nisso? Eu perguntei. Dona Helena, a senhora trabalha num escritório de advocacia há 15 anos. Conhece lei, conhece burocracia, conhece como as coisas funcionam oficialmente. Eu sei como montar empresa, sei como gerir recursos, sei como motivar equipe. Mas não sei nada sobre parte legal, sobre como formalizar um projeto social, sobre documentação. Você quer que eu ajude com a parte burocrática? Quero que a senhora seja minha sócia. Ele disse, me deixando sem palavras. Não sócia no sentido de negócio, mas sócia no sentido de construir algo junto.
A senhora acredita em mim quando eu mesmo não acredito. Isso vale mais que qualquer conhecimento técnico. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando a proposta. Roberto, eu não entendo nada de projetos sociais, de ONGs, dessas coisas. E eu não entendia nada de viver na rua até passar um ano na rua. A gente aprende fazendo, dona Helena. E a senhora tem uma coisa que é mais importante que conhecimento. Tem coração. Olhei para aquele homem na minha frente, para o caderno cheio de sonhos e possibilidades, e senti algo que não sentia há muito tempo. A sensação de que minha vida podia ter um propósito maior. Tá bom, eu disse, me surpreendendo com minha própria decisão. Vamos tentar. Mas eu tenho uma condição. Qual? Vamos começar pequeno. Escolhe 3 pessoas da sua lista, as que você acha que tem mais chance de dar certo. E vamos focar nelas primeiro. Se der certo, a gente amplia. Roberto sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que eu via dele. Perfeito. Eu já sei quem escolher. E foi assim que, aos 64 anos, eu me tornei cofundadora de uma ONG que nem sabia que estava fundando. Roberto alugou uma salinha pequena numa galeria perto da Paulista. Para ter credibilidade, ele disse. E começamos a trabalhar oficialmente no que ele batizou de Projeto Ponte. A primeira pessoa que decidimos ajudar foi o Júnior, o ex-professor de história. Roberto o trouxe para a salinha numa segunda-feira de manhã. E eu quase não acreditei no que vi. Limpo, barbeado, com uma roupa emprestada da Lúcia, Júnior parecia uma pessoa completamente diferente. Mas o que mais me impressionou foi a forma como falava. Articulado, inteligente, cheio de ideias. Dona Helena, ele disse quando Roberto nos apresentou. O Roberto me contou que a senhora acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Eu quero que a senhora saiba que eu não vou decepcionar vocês. Conta pra ela sua história, Júnior. Roberto pediu. Júnior respirou fundo antes de começar. Eu dava aula numa escola estadual em Osasco. Ganhava pouco, mas amava o que fazia. Em 2021, minha mãe ficou doente. Câncer. Gastei todas as minhas economias com tratamento particular, porque o SUS estava uma bagunça na pandemia. Quando ela morreu, eu fiquei com uma dívida de R$70 mil. Ele parou para tomar um gole da água que eu tinha oferecido. Tentei renegociar, tentei fazer um acordo, mas os juros eram maiores que meu salário. Perdi o apartamento que pagava há 10 anos. Fui morar com um primo, mas não aguentei ser peso na vida dele. Acabei na rua. E por que não tentou outro emprego de professor? Eu perguntei. Tentei, dona Helena, mas sem endereço fixo é difícil conseguir qualquer coisa. E depois de alguns meses na rua, você meio que perde a confiança em si mesmo, sabe? Começa a acreditar que realmente não serve pra nada. Roberto se inclinou na mesa. Mas agora a gente vai mudar isso. Júnior, eu consegui contato com 3 escolas particulares que estão precisando de professor de história. Uma delas, inclusive, tem um programa de assistência social que pode te interessar. Sério? Os olhos do Júnior brilharam. E eles não vão se importar com minha situação? Não vão nem saber, eu disse. Você vai se apresentar como professor, ponto. O que aconteceu no passado ficou no passado. E para morar? Ele perguntou, ainda desconfiado, como quem não acredita que as coisas podem realmente melhorar. Roberto sorriu. Tenho um apartamento pequeno de um quarto que estava alugado até o ano passado. Você pode ficar lá por 6 meses sem pagar nada, até se estabilizar financeiramente. Depois a gente conversa sobre um aluguel simbólico. Júnior ficou alguns segundos em silêncio, processando tudo aquilo. Depois começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de esperança, de gratidão. Gente, ele disse entre lágrimas, vocês nem imaginam o que isso significa para mim. Há 2 anos eu não tenho perspectiva nenhuma de futuro. Acordo todo dia achando que vai ser igual ao anterior, sem propósito, sem esperança. Agora você tem, eu disse, sentindo meus próprios olhos mareados. Agora você tem uma chance de recomeçar. E deu certo. Em 2 semanas, Júnior estava morando no apartamento. Tinha conseguido emprego numa escola particular da Zona Sul.
e já estava economizando dinheiro para quitar as dívidas antigas. Mas mais que isso, ele estava feliz. Tinha voltado a acreditar em si mesmo. O sucesso com o Júnior nos deu coragem para partir para o segundo caso. Dona Conceição, a senhora que cozinhava bem. Roberto descobriu que ela tinha trabalhado como cozinheira em restaurantes por mais de 20 anos, antes de ficar desempregada, e não conseguir mais se recolocar por causa da idade. Dona Conceição, eu disse quando a trouxemos para a salinha. O Roberto me falou que a senhora cozinha muito bem. Ah, Dona Helena, ela respondeu meio encabulada. Eu me viro na cozinha, né? Aprendi com minha mãe que aprendeu com a mãe dela. É coisa de família. A senhora gostaria de voltar a trabalhar com comida? Nossa, claro que gostaria. Mas quem vai dar emprego para uma velha de 60 anos que está há 2 anos na rua? Roberto se inclinou para a frente. E se não fosse emprego? E se fosse seu próprio negócio? Os olhos dela se arregalaram. Como assim? A gente te ajuda a montar uma cozinha pequena para fazer marmitas e entregar na região. Você cozinha, a gente ajuda com a parte de vendas e entrega. Lucro dividido meio a meio até você conseguir se independizar. Dona Conceição ficou me olhando como se estivesse vendo uma aparição. Vocês estão falando sério? Completamente, eu respondi. Mas tem uma condição. A senhora vai ter que cozinhar para alguns amigos nossos primeiro, para a gente experimentar e ver se é realmente tão bom quanto o Roberto disse. E era. Dona Conceição cozinhava como ninguém. Em 1 mês, ela estava fornecendo marmitas para 2 empresas da região, ganhando mais de 3.000 reais por mês e morando numa kitchenette que Roberto alugou para ela, perto do restaurante, que, na verdade, era uma cozinha adaptada num galpão pequeno. O terceiro caso foi o mais complexo. Marcos, um rapaz de 28 anos que era viciado em crack. Roberto hesitou em incluí-lo no projeto porque achava que seria muito difícil, mas eu insisti. Roberto, eu disse, se a gente só ajudar quem já está quase bem, qual é o mérito? O desafio é justamente ajudar quem mais precisa. Marcos foi o caso que mais me ensinou sobre paciência, sobre recaída, sobre não desistir das pessoas. Foram 3 tentativas de internação, 2 recaídas, meses de trabalho antes de ver os primeiros resultados consistentes. Mas quando finalmente deu certo, quando ele conseguiu ficar limpo por mais de 6 meses e arranjou trabalho como ajudante numa oficina mecânica, eu entendi o que Roberto queria dizer sobre honrar a memória de quem amamos. Porque durante aqueles meses trabalhando com o Marcos, durante as noites que eu ficava acordada preocupada se ele estava bem, durante as vezes que ele desapareceu e a gente saiu procurando pela cidade, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Que minha vida tinha um propósito que ia além de mim mesma. Mas foi numa quinta-feira, quase 3 meses depois de começarmos o Projeto Ponte, que aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo aquilo. Eu estava na salinha organizando os documentos dos casos novos, porque já eram 15 pessoas que estávamos acompanhando, quando Roberto chegou com uma expressão estranha no rosto. Dona Helena, ele disse, fechando a porta atrás de si. Preciso te contar uma coisa que descobri hoje. Uma coisa sobre a senhora. Sobre mim? O quê? Ele se sentou na frente da minha mesa e me olhou nos olhos. A senhora se lembra de ter me contado sobre a morte dos seus pais? Sobre o acidente de carro? Lembro. Por quê? Qual era o nome da sua mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Rosa Helena Cardoso. Por que você está perguntando isso? Roberto respirou fundo antes de responder. Porque eu descobri que a Rosa Cardoso, que trabalhou como faxineira no meu prédio por 5 anos, até morrer num acidente de carro em 1987, era sua mãe. O mundo parou. Literalmente parou. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como você sabe disso? Eu estava olhando uns documentos antigos das empresas, procurando contatos de ex-funcionários que pudessem ajudar com indicações de emprego. Achei uma pasta com folhas de pagamento de 1985, 1986, 1987. O nome Rosa Helena Cardoso estava lá, com anotação.
Falecida em acidente automobilístico. Janeiro 1987. Eu me apoiei na mesa porque senti que ia desmaiar. Minha mãe. Trabalhou para você? Não para mim diretamente. Eu era só um engenheiro iniciante na época, trabalhava para meu pai. Mas ela limpava o escritório da construtora, sim. Durante 5 anos. Ela nunca me contou onde trabalhava. Eu murmurei, tentando processar aquela informação impossível. Só dizia que era numa empresa grande, que gostava dos patrões. Roberto se levantou e foi até o arquivo. Voltou com uma pasta antiga. Tem mais, dona Helena. Tem uma anotação do meu pai aqui. Rosa Cardoso, excelente funcionária, muito honesta e dedicada. Em caso de necessidade da família, a empresa se dispõe a ajudar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não acredito. Depois de todos esses anos... Dona Helena, a senhora acha que foi coincidência? Acha que foi acaso a senhora ter confiado em mim naquela manhã de chuva? Acha que foi casualidade a gente ter se encontrado justamente naquele momento, naquele lugar? Eu olhei para aquele homem na minha frente, para aquela pasta com documentos da minha mãe, para tudo aquilo que tínhamos construído juntos nos últimos meses, e senti um arrepio que vinha de algum lugar muito profundo. Você acha que? Eu acho que algumas coisas na vida não são coincidência. Ele disse com aquela voz suave que eu tinha aprendido a reconhecer nos momentos mais importantes. Eu acho que sua mãe de alguma forma sabia que um dia você ia precisar me encontrar. E que eu ia precisar encontrar você. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei na cama ao lado do Joaquim, que roncava tranquilamente, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Como uma decisão aparentemente maluca de deixar minha carteira com um mendigo tinha me levado a descobrir que minha mãe, morta há mais de 35 anos, tinha trabalhado para a família dele. Como aquele momento de confiança numa manhã de chuva tinha mudado 2 vidas de forma tão profunda. Levantei devagar, fui para a cozinha e fiz um chá. Sentei na mesinha da varanda, olhando para o quintal iluminado pela luz da rua, e pela primeira vez desde a morte dos meus pais, eu senti que tinha entendido alguma coisa sobre o funcionamento misterioso da vida. Não era religião, não era misticismo barato. Era a percepção de que às vezes as coisas se encaixam de uma forma que vai além da lógica, além do acaso. Na sexta-feira de manhã, cheguei na salinha do Projeto Ponte ainda mexida com as revelações do dia anterior. Roberto já estava lá, com uma expressão mais leve do que eu tinha visto em muito tempo. Havia alguns papéis espalhados na mesa dele e um sorriso pequeno, mas genuíno no rosto. Bom dia, dona Helena, ele disse quando me viu chegando. Dormiu bem? Para falar a verdade, não. Eu respondi sentando na minha cadeira. Fiquei pensando na conversa de ontem a noite inteira. Eu também. E sabe o que me veio na cabeça? Que talvez a gente esteja vendo tudo isso da forma errada. Como assim? Roberto se levantou e foi até a janela, ficou olhando o movimento da rua lá embaixo. A gente fica procurando explicação para tudo, tentando entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Mas talvez a pergunta não seja por quê, e sim para quê. Não entendi. Para que a gente se encontrou, dona Helena? Para que descobrimos essa conexão com sua mãe? Para que eu passei por tudo que passei? Para que você tomou aquela decisão maluca de confiar em mim? Fiquei alguns segundos pensando na pergunta dele. Para ajudar as pessoas que estamos ajudando? Também. Mas tem mais que isso. Roberto voltou para a mesa e me mostrou os papéis que estavam espalhados. Ontem à noite eu fiz umas contas. Nesses 3 meses, a gente já ajudou 15 pessoas a saírem da rua e reconstruírem a vida. 15 famílias que recuperaram a esperança. Olhei os números nos papéis. Era impressionante mesmo. 15 pessoas com emprego, moradia, perspectiva de futuro. 15 histórias de recomeço que não existiriam se aquela manhã de chuva tivesse sido diferente. Mas não é só isso. Roberto continuou se animando. Você viu o que aconteceu com o Júnior? Claro! Ele está ótimo, dando aula, pagando as contas. Não, dona Helena. Você viu o que ele começou a fazer? Não entendi aonde ele queria chegar. Roberto sorriu
e pegou um jornal que estava em cima da mesa. Abriu numa página que estava marcada. Era uma matéria pequena, no caderno de bairros. Professor cria projeto de aula gratuita para moradores de rua da região central. O Júnior criou um projeto próprio. Roberto explicou, visivelmente emocionado. Todo sábado de manhã, ele vai para a Praça da República e dá aula de história, geografia, português, matemática para quem está na rua e quer aprender. De graça, por vontade própria. Senti um nó na garganta. Sério? Sério. E tem mais. A dona Conceição contratou 2 mulheres que estavam em situação de rua para ajudar na cozinha. E o Marcos está ensinando mecânica básica para outros ex-usuários do centro de reabilitação. Eles estão multiplicando o que receberam. Exato! Cada pessoa que a gente ajuda está ajudando outras pessoas. É uma corrente, dona Helena. Uma corrente de solidariedade que começou com a senhora confiando em um estranho numa manhã de chuva. Fiquei alguns minutos em silêncio, absorvendo a dimensão do que estávamos construindo. Não era apenas um projeto social. Era uma mudança de mentalidade. Uma prova de que investir nas pessoas dá resultado. Roberto, eu disse por fim, tem uma coisa que eu preciso te contar também. O quê? Ontem à noite, depois da nossa conversa, eu liguei para a Lúcia. Perguntei se ela tinha alguma coisa da época em que minha mãe trabalhou para vocês. Roberto me olhou com curiosidade. E tinha? Tinha sim. Ela guardou algumas coisas do seu pai. Algumas lembranças da época da construtora. Respirei fundo antes de continuar. Ela vai trazer aqui hoje à tarde. Disse que tinha certeza de que havia algumas fotos de confraternizações da empresa. Algumas coisas que eu ia gostar de ver. Dona Helena, isso é incrível. Tem mais. Eu o interrompi. A Lúcia me contou que seu pai sempre falava da minha mãe com muito carinho. Dizia que ela era uma das pessoas mais trabalhadeiras e honestas que ele tinha conhecido. Que tratava a empresa como se fosse dela. Roberto sorriu. Isso explica muita coisa sobre a senhora. Como assim? A forma como a senhora se dedica ao projeto. Como trata cada caso como se fosse pessoal. Como não mede esforços para ajudar. Você herdou isso dela. Naquele momento eu entendi algo que nunca tinha percebido. Antes. Durante toda a minha vida adulta, eu tinha trabalhado como secretária, sempre ajudando outros profissionais a resolverem seus problemas, sempre nos bastidores, sempre apoiando. Mas nunca tinha sentido que estava fazendo alguma coisa realmente importante, realmente transformadora. Até agora. Roberto, eu disse, eu quero te propor uma coisa. Fala. Vamos registrar oficialmente a ONG. Vamos fazer isso direito. Com CNPJ, com estatuto, com todo o processo legal. A senhora tem certeza? Isso vai dar muito trabalho, muita burocracia. Tenho certeza. E quero que o nome seja Instituto Rosa Mendonça. Roberto me olhou surpreso. Por que esse nome? Rosa pela minha mãe, que de alguma forma nos conectou. Mendonça pela sua família que acolheu minha mãe quando ela precisava trabalhar. E porque é um nome que representa essa ponte entre o passado e o futuro. Entre a dor e a esperança. Os olhos do Roberto se encheram de lágrimas. Dona Helena, a Marina ficaria muito emocionada com isso. E minha mãe também, eu respondi, sentindo que finalmente tinha encontrado a forma certa de honrar a memória dela. Naquela tarde, quando a Lúcia chegou com as fotos e documentos antigos, aconteceu algo que me marcou para sempre. Entre as fotos do arquivo do pai do Roberto, havia uma da festa de fim de ano de 1986 da construtora. E lá estava minha mãe, sorrindo no meio dos outros funcionários, usando um vestido azul que eu lembrava vagamente de ter visto no guarda-roupa dela. Mas o que mais me emocionou foi encontrar, num envelope separado, uma carta que minha mãe tinha escrito para o pai do Roberto, quando soube que estava doente, meses antes do acidente. Ela agradecia pela oportunidade de trabalho, pelo respeito com que sempre foi tratada e dizia uma frase que me fez chorar.
Espero que um dia eu possa retribuir a bondade que recebi aqui, mesmo que seja através da minha filha Helena, que é meu maior orgulho. Ela sabia. Eu sussurrei olhando a carta com as mãos trêmulas. De alguma forma ela sabia. Roberto, que estava lendo por cima do meu ombro, colocou a mão no meu braço. Dona Helena, acho que sua mãe está retribuindo sim. Através da senhora, através do que estamos fazendo juntos. 6 meses depois, o Instituto Rosa Mendonça estava oficialmente registrado e funcionando numa sede própria. Um casarão antigo que Roberto comprou e reformou especialmente para o projeto. Tínhamos uma equipe de 5 pessoas, parcerias com escolas, empresas e órgãos públicos. E mais de 50 pessoas já tinham passado pelo programa de reinserção social. Mas mais importante que os números era o que eu sentia todas as manhãs quando acordava. Pela primeira vez em 64 anos, eu sabia exatamente qual era meu propósito na vida. Não era mais apenas trabalhar para pagar as contas. Não era mais apenas cuidar da casa e da família. Era transformar vidas. Era dar esperança para quem tinha perdido tudo. Era provar que todo mundo merece uma segunda chance. Roberto também tinha mudado completamente. Ainda carregava a tristeza da perda da Marina. E sempre carregaria. Mas tinha encontrado uma forma de transformar essa dor em algo construtivo. Ele falava sobre ela com mais leveza agora. Contava histórias engraçadas do tempo em que eram casados. E às vezes, até sorria quando lembrava de alguma coisa que ela costumava falar. Sabe o que a Marina diria se visse tudo isso? Ele me perguntou numa tarde, enquanto estávamos na sede nova, organizando os materiais para uma palestra que daríamos numa escola. O quê? Ela diria, eu sabia que você não ia conseguir ficar parado por muito tempo. E depois ia querer saber de cada pessoa que a gente ajudou, ia querer ver fotos, ia querer conhecer as histórias. Ela ficaria orgulhosa, eu disse. Ficaria sim. E sabe de uma coisa, Dona Helena? Eu acho que ela está orgulhosa. De onde quer que ela esteja, ela está vendo tudo isso e está orgulhosa. Naquela noite, quando cheguei em casa e contei tudo para o Joaquim, que tinha se tornado o maior admirador do projeto e sempre perguntava sobre o progresso de cada caso, ele fez uma pergunta que me fez pensar. Helena, você se arrepende de ter deixado a carteira com ele naquela manhã? Arrepender? Joaquim, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Mesmo sabendo todos os riscos que você correu, mesmo sabendo que podia ter dado muito errado, fiquei alguns segundos pensando na pergunta. Sabe o que eu aprendi nesses meses todos? Que a vida é feita de riscos. E que os maiores arrependimentos que a gente tem não são das coisas que fizemos e deram errado. São das coisas que deixamos de fazer por medo. E se ele tivesse sumido com sua carteira? Aí eu teria perdido uns documentos, uns cartões, uns R$ 400. Coisas que se refazem. Mas por ter confiado nele, eu ganhei um propósito, um amigo, uma missão de vida. Ganhei a chance de honrar a memória da minha mãe de uma forma que nunca imaginei. Joaquim sorriu e me deu um beijo na testa. Você está mais bonita agora, sabia? Mais animada, mais viva. É porque finalmente descobri por que eu estou aqui. Eu respondi. Não é só para existir, para passar o tempo até morrer. É para fazer diferença na vida de outras pessoas. Hoje, quase 1 ano depois daquele encontro na chuva, eu acordo todos os dias, sabendo que tenho um trabalho importante pela frente. O Instituto Rosa Mendonça já ajudou mais de 100 pessoas a reconstruírem suas vidas. E cada história é uma pequena vitória contra o desespero, contra o preconceito, contra a ideia de que quem caiu não pode mais se levantar. Roberto continua sendo meu parceiro nessa jornada. Mas agora ele sorri mais, fala sobre planos futuros, tem esperança no olhar. Ainda sente saudade da Marina. E sempre sentirá. Mas encontrou uma forma de canalizar essa saudade para algo positivo. E eu descobri que aos 64 anos a vida ainda pode surpreender, ainda pode mudar completamente de direção, ainda pode ter novos começos. Descobri que confiar nas pessoas, mesmo quando parece loucura,
Às vezes é a coisa mais sensata que podemos fazer. Mas principalmente descobri que minha mãe, mesmo tendo morrido há mais de 30 anos, ainda estava cuidando de mim. Ainda estava me guiando, me conectando com as pessoas certas na hora certa, me ensinando que o amor verdadeiro é aquele que se multiplica quando é dividido. Toda vez que vejo uma pessoa saindo da rua e recomeçando a vida, toda vez que vejo alguém recuperando a dignidade e a esperança, eu penso naquela manhã de chuva quando tomei a decisão mais maluca e mais acertada da minha vida. Confiar num estranho com minha carteira. E penso na frase que está escrita numa plaquinha na entrada do nosso instituto. Às vezes, uma pequena decisão pode mudar 2 vidas para sempre. Às vezes, confiar num desconhecido pode ser o início de algo extraordinário. Porque foi isso que aconteceu comigo e com Roberto. Uma pequena decisão numa manhã de chuva mudou nossas vidas para sempre. E através das nossas vidas, mudou a vida de muitas outras pessoas também. Essa é minha história. A história de como deixei minha carteira com um pedinte confiando nele. E quando abri de novo, encontrei muito mais do que documentos e dinheiro. Encontrei um propósito, um amigo, uma missão de vida. E a prova de que minha mãe ainda estava cuidando de mim, mesmo depois de tanto tempo.